Salve galera, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje um papo diferente, um papo sobre os jogos da primavera. E para conversar sobre o assunto, eu convidei um cara que é especialista nisso aí. Amilcar, obrigado pela presença. Prazer, Ricardo. É uma satisfação enorme tê-lo aqui, a gente fazer um apanhado geral sobre os jogos da primavera. Você escreveu uma tese, se tornou um livro, Amilcar? Escrevi a tese em 2008, em 2010 ela foi publicada pela editora da Universidade Federal de Sergipe. Maravilha. Já fazem 14 anos da publicação, já estou pensando na segunda edição. Já. Vamos começar primeiro pelo título. Fala o título aí, explica pra gente o porquê do título. Bom, o título da tese e do livro tem uma pequena diferença entre título e subtítulo. Eu inverti no título do livro para que se tornasse mais atrativo para a comunidade em geral. Na tese, eu ia buscar, como é um texto acadêmico, ia buscar compreender o conceito do que eu chamo de esportivização, né, que é um processo social do qual o esporte, enquanto fenômeno, vai entrando nas demais instituições e dando a essas instituições o formato de como ele se compreende, ou seja, o esporte ele tem certas características que o demarcam, ou seja, e que geralmente são características meramente formais, entender o processo de secularização, ou seja, o esporte é uma instituição independente dos arquétipos religiosos e tal. O esporte pressupõe um nível de igualdade, o esporte pressupõe uma organização burocrática, busca de recordes, especialização, instrumentalização, essas características que não existem em todas as instituições. E aí, no caso, para mim, que era um doutorado em educação, a escola não funciona com essas mesmas características, esse processo de esportivização entra na escola e acaba moldando a escola a este modelo de especialização, instrumentalização, racionalização, burocratização, competição exacerbada e tal. E aí eu queria entender como esse processo de escolarizar o esporte, ou seja, trazer o esporte para dentro da escola enquanto um conteúdo pedagógico formativo das crianças, isso se inverte ao longo do século XX, isso não é uma característica de Sergipe, é uma característica do mundial, como esse processo acaba se invertendo e há não mais a escolarização do esporte, mas uma esportivização da escola. E aí eu usava como campo de investigação os Jogos da Primavera do estado de Sergipe, que era uma competição que iniciou ali em 1964 e entre idas e vindas, né, permanece até hoje, né, com certas rupturas, soluções de continuidade no seu período cronológico. E aí quando eu fui publicar em livro, eu inverti o título, aí joguei Jogos da Primavera do estado de Sergipe, aí sim, da escolarização do esporte à esportivização da escola. Porque aí eu disse, não, que as pessoas procurem um livro sobre os Jogos da Primavera, lógico que tem toda a fundamentação, porque é um texto acadêmico e tal, mas essa era a ideia central. E aí entender como os Jogos da Primavera surgem ali como uma aspiração da juventude escolar sergipana, tanto no que hoje a gente chama de educação básica, na época de 60, nos anos 60 não tinha essa terminologia, e o ensino superior, né, como essa juventude se organiza para competições interescolares e, à época, interfaculdades. Né? A Universidade Federal de Sergipe vai ser fundada em 1968 e o que existiu eram as faculdades isoladas. E, então, essa juventude organiza, com o apoio da Secretaria de Estado da Educação, da época, esses jogos e tal. Só que ao longo desse processo, né, e aí o Brasil vai passar por uma série de questões de ordem política e econômica, então você tem uma ditadura militar, um processo de redemocratização, né, a consolidação da democracia, com eleição direta para presidente e depois certa estabilidade, esse processo respinga também na própria organização da escola, fortalecimento das escolas particulares, né? Então, se nós pegarmos, a gente vai falar um pouco mais depois dos Jogos da Primavera, a gente vai ver que tinha uma centralidade maior das escolas públicas e a partir do meados da década de 80, segunda metade da década de 80, o protagonismo das escolas particulares vai assumindo grande força.
né? Então, é necessário entender, e era essa a minha intenção, como os Jogos da Primavera, eles não são um evento isolado, eles não estão descolados desse contexto sócio-histórico, político e econômico que vai determinando como se organiza o esporte na sociedade brasileira, na sociedade sergipana, e também como se organiza a escola na sociedade. Bacana. E em relação, assim, antes dos Jogos da Primavera existiam competições? Já existiam, assim, aí é preciso retomar o cenário esportivo sergipano. É necessário considerar, assim, o esporte no Brasil, ele começa meio que em espasmos, assim, localizados no fim do século XIX, e práticas das mais genéricas e algumas compreendidas como esporte à época que hoje a gente nem acredita. Então, você no fim do 19 tinha tourada no Rio de Janeiro. É sério? Tinha touradas no Rio de Janeiro. O pessoal acha que é Espanha, México, mas você tinha touradas no Rio de Janeiro. Briga de galo, né, era considerado esporte. Olha que coisa. Então, mas o que era muito forte no fim do 19, principalmente no Rio de Janeiro, em São Paulo, as práticas de remo e as competições de turf, né, corridas de cavalo, né? É por isso, amigo, desculpa te cortar aqui, parece que os times de futebol, clube de regata... Isso, né, eles surgem exatamente disso. Então, se você pegar, é exatamente isso. É o Clube de Regatas do Flamengo, o Botafogo de Futebol e Regatas, né, e o Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, eles basicamente surgem como clubes de regata, o que vai acontecer aqui também em Sergipe. O futebol, ele começa a se consolidar ali já no início do século XX. Há um grande debate aí entre qual é o primeiro clube de futebol, efetivamente, que é o Rio Grande Futebol Clube, no Rio Grande do Sul, ou a Associação Atlética Ponte Preta, em Campinas, né? Tem uma diferença de uma semana entre um e outro, e é uma disputa quem foi o primeiro, mas pelas atas é o Rio Grande, né? Mas o Flamengo nasce em 1895, mas só vai ter um departamento de futebol já na década seguinte. Então, era um clube de regatas, né? Um clube de regatas do Flamengo. Então, ali na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, você tinha uma grande afluência de público para assistir às competições e tal. Isso se dá em Sergipe também. Então, Sergipe vai ter as suas corridas de cavalo, né, ali no início do século XX, mas a grande força esportiva em Sergipe se torna o remo por conta do Rio Sergipe ali. Então, você entender que Aracaju, ela nasce ali no Santo Antônio, mas ela é planejada a partir do que hoje a gente compreende que é o centro da cidade, né? Que é o que a gente chamou do quadrado de Pirro, né? O tabuleiro, né? Traçado lá como tabuleiro de xadrez a partir dali. Então, como o centro da cidade está de frente para o rio, né? E inclusive à época havia um debate se o rio era Sergipe ou Cotinguiba, né? Até que o professor Florentino Menezes faz um estudo hidrográfico para dizer, olha, o maior veio, né, para formar isso que a gente chama de rio que deságua no mar, é o Rio Sergipe, não é o Cotinguiba. Logo, isso é Rio Sergipe. Tá? Porque nasce ali, na região do que a gente chama no final da Avenida Ivo do Prado, que até hoje é o Esporte Clube Cotinguiba, né? Ele é criado como um clube de remo, inclusive pelo escudo do Cotinguiba, 2 remos cruzados, a âncora, tal, muito similar, inclusive, ao símbolo do Flamengo, quando nasce, o símbolo do Corinthians, ainda tem lá os remos, né? e a âncora. O Esporte Clube Cotinguiba é fundado em 1909, se não me engano, em 10 de outubro, e 7 dias depois é fundado, né, o Clube Esportivo Sergipe, que também, se você olhar o escudo, está lá. Depois eles anexaram uma bola, mas eram os remos cruzados com a âncora. E a sede do Sergipe era 50 metros depois do Cotinguiba, onde hoje tem um edifício, o edifício Olímpio Campos, ali era a sede do Sergipe, chamada Fundição, né, o gigante da fundição, né. O outro era o Tubarão da Praia e o outro era o Gigante da Fundição. E começa com uma disputa de remo na
no estuário do Rio Sergipe. Isso não se dá porque jovem, né, pensaram, vamos fazer um clube de remo. Não, já tinha essas competições, isso acontecia muito à época do Réveillon e a procissão de Bom Jesus dos Navegantes. Além da procissão, tinha as competições de remo, gente que já remava e tal. E aí eles resolveram organizar um clube e logo depois, a gente precisa de um clube para rivalizar e ali começa uma grande rivalidade do início. Você vai ter o clube de futebol 5, 6 anos depois, quando o Cotinguiba e Sergipe fazem finalmente os seus departamentos de futebol e tal. Agrega-se a isso uma força muito grande das fábricas no chamado bairro industrial, né? Então, a Sergipe Industrial, né, que era uma fábrica têxtil, vai ter o seu clube de futebol, né? A Sergipe Industrial tinha como dono o Thales Ferraz, que hoje dá nome a um dos nossos mercados, né? E o Thales Ferraz é um cara que estudou, né, engenharia têxtil em Manchester. Né? Então, ele respirou os ares do que era uma Manchester esportiva do fim do 19, né? Se pensar assim, a FA Cup, que hoje a gente chama de Copa da Inglaterra, o torneio de futebol mais antigo do planeta, ele existe desde 1871. Né? Então, o Thales Ferraz viu isso tudo. Quando ele volta, ele funda a Sergipe Industrial e ele faz um parque esportivo dentro da fábrica, onde hoje é o shopping lá do bairro industrial. E ali todos os operários praticavam esportes e tal coisa. E aí ele vê também a possibilidade de fazer um clube ali e cria o Sergipe Industrial Futebol Clube e tal, e compete no Campeonato Sergipano e tal. Depois vai vir outras fábricas. Finalmente a Associação Desportiva Confiança é criada em 36 na fábrica de tecidos Confiança do Sabino Ribeiro e basicamente era um clube que fazia competições de basquete e voleibol. Né? E o departamento de futebol do Confiança só vai estar em 49, né? Quase 15 anos depois. Mas ali era basicamente de esporte de funcionários e funcionárias. Na minha dissertação de mestrado, que eu estudei educação física ali nos anos 40, eu entrevistei muitas professoras formadas na escola normal, elas falavam disso, a gente competia muito com as moças do Confiança, né? Campeonatos de basquete, de voleibol e tal. Então, esse ambiente era profundamente efervescente em Aracaju. E então, essas competições no estuário do Sergipe de remo, do futebol, que ele começa a acontecer um campeonato sergipano, se não me engano, entre 1915 e 1916, é o primeiro campeonato sergipano, e você tem algumas interrupções, basicamente era amador, o futebol profissional no Brasil só vai se dar em 33, mas haviam essas competições. Pouco atrás ali do Cotinguiba que era a sede do Sergipe, atrás do que hoje é o prédio da OAB, né, que era a mansão de um empresário famoso, Adolfo Hollenberg, uma quadra, né, ali ao lado do Colégio Ateneu, à época Colégio Estadual de Sergipe, ele fez um campo de futebol, né, chamado aí ficou o estádio Adolfo Hollenberg, que depois foi transferido lá para o bairro Agamenon, em Magalhães, na região oeste de Aracaju. Mas era ali naquele estádio, né, onde aconteciam as competições de futebol. Então esse ambiente era profundamente efervescente e tal. E o prefeito Godofredo Diniz Gonçalves, em 38 e 39, ele vendo esse ambiente, ele resolveu, né, fazer os chamados Jogos de Verão do município de Aracaju. Bom, Aracaju em 1938 e 39 não era Aracaju de hoje com a fluidez de trânsito que a gente tinha. Então, ele resolve fazer na Praça Alcebiades Paz, que é uma pequena praça hoje ali do lado do Palácio de Veraneio. A gente segue para Atalaia, né, cruza uma praça, um pequeno triângulo ali. E ali na Praça Alcebiades Paz, e era difícil chegar, a ponte,
né? Hoje fica nessas inúmeras duplicações, né? A ponte era uma ponte de madeira, né? E o acesso era mais difícil e tal, mas você já tinha as marinetes que levavam para lá, e aí você fez a competição 2 anos dos Jogos de Verão do município de Aracaju, práticas de atletismo, de ciclismo, basquete, voleibol, e uma pena assim que tenha pouco registro oficial, né? Isso eu basicamente pego das reportagens de jornal, poucos registros oficiais desses eventos e tal, e quem eram os praticantes e tal. Mas aí você ia ter Escola Normal, Ateneu, Corpo de Bombeiros, 28BC. Na primeira edição vem uma delegação do Vitória da Bahia. Na segunda edição vem uma delegação do Esporte Clube do Recife, né, para participar desse grande evento, que era no final de semana, os Jogos de Verão do município de Aracaju. E aí, como sempre na política acontece isso, sai um prefeito, entra outro, não dá sequência, e isso aconteceu e ficou ali como um marco do final dos anos 30, mas assim, que ilustra bem esse processo de como Sergipe, Aracaju especificamente, era um espaço de muita prática esportiva. De Aracaju, mas especificamente que a gente precisa de estudos pelo interior. Mas é fato assim que você tem um cenário importante de esporte também em Estância, um cenário de esporte também importante em Itabaiana, mas que precisa de mais estudos a partir disso, porque só fica meio que no imaginário a Associação Olímpica de Itabaiana, no caso do futebol estanciano, o Santa Cruz, mas, por exemplo, o Santa Cruz de Estância, ele vem da fábrica de tecidos Santa Cruz conforme o cenário de Aracaju, dado Confiança, da Sergipe Industrial, então, e era um grupo forte que funda o Esporte Clube Santa Cruz em Estância e tal. Então é preciso ter uns estudos mais aprofundados nessa área, mas o cenário era bastante efervescente de esporte. E como, já passando para a questão da escola, né? Como o cenário educacional sergipano estava muito restrito a poucas escolas públicas consolidadas, às vezes as pessoas precisam ter uma noção de história, porque a gente, assim, na minha época a escola pública era boa, né? Eu falo assim dos meus pais, por exemplo. Hoje a escola pública é uma porcaria. Isso é porque a escola pública antigamente, né, década de 30, 40, 50, 60, era para poucos. Porque a gente só vai ter um sistema universal obrigatório de escolarização com a Constituição de 1988. É quando efetivamente o Estado disse, olha, escolarização é obrigatória, o Estado tem que garantir. Até então era para poucos, né? Então chegar ao Ateneu, à escola normal, era realmente um privilégio. Então eram basicamente essas escolas que funcionavam. O que existiam eram as chamadas escolas isoladas, em Aracaju e no interior. Escola isolada você tinha a escola na casa do professor Ricardo, né, da professora Amélia, da professora Joana, e na mesma sala, no mesmo quarto que ela dava aula, tinha uma turma da primeira, da segunda, terceira, quarta série. Quase um ensino seriado, né? Era, isso é ensino como seriado mesmo, você misturava todo mundo e ela sabia mais ou menos quem era quem. Escola isolada número 1, escola isolada número 2, era assim que estava nos registros mesmo. E a responsável, a professora fulana. Então, só Ateneu, Escola Normal e o Colégio Tobias Barreto, que na época ainda era uma escola particular, o Colégio Tobias Barreto só vai se tornar uma escola pública no final dos anos 60, né, que era a escola do professor Zé de Alencar Cardoso. Ele funda em Estância, depois ele traz para Aracaju, primeiro como um colégio militar, depois um colégio particular. Então, basicamente, eram essas 3 escolas que faziam o esporte funcionar em Sergipe. Só a partir dos anos 80, né, que as escolas públicas vão se disseminar com mais profusão pelos bairros de Aracaju, né? Isso começa, logicamente, durante os anos 70, mas vai se consolidar mesmo nos anos 80. Então, a gente tinha essa cena efervescente de esporte em Aracaju já desde o início do século XX,
mas as escolas tinham pouca participação porque as escolas basicamente eram restritas a esses 3 grandes colégios que eram no centro de Aracaju. Hoje a gente está acostumado a pensar a escola normal lá no Siqueira Campos, mas a escola normal é fundada ali no centro de Aracaju, naquele prédio que fica ao lado da Catedral Metropolitana, né, que hoje é Rua do Turista, uma coisa desse tipo. Né? Então, a escola normal era ali, então era para a confluência do centro de Aracaju. Então, a gente não tinha ainda uma prática esportiva escolar disseminada por toda a cidade. Né? Isso só vai se dar muito depois com os Jogos da Primavera. Maravilha. Galera, fique por aí, porque já já a gente vai falar sobre o início dos Jogos da Primavera. Bom, se chegar de quando surgem os Jogos da Primavera, por que fui escolher os Jogos da Primavera? Né? Tem uma ligação afetiva com os Jogos, né? Então, eu fui criança adolescente nos anos 80 e participei dos Jogos da Primavera como atleta de natação e de futsal. E uma vez de futebol, eu iria, né, são dessas coisas que aparecem na tese, mas a gente não pode colocar. Eu estudava num colégio e na véspera do desfile dos Jogos da Primavera eu descobri que eu estava com rubéola, né, e não pude ir. 15 dias os Jogos rolaram. 15 dias depois eu voltei para a escola e disse, pô, amigo, jogou pra caramba. Eu disse, como eu joguei, velho? Seu fulano jogou no seu lugar. Era da categoria B, botaram ele pra categoria A, ele penteou o cabelo assim, lisinho pra frente, que nem o seu. Ficou igual, cara, que sacanagem. Né? Que são dessas coisas que os Jogos da Primavera... E aparece, bom, eu vou falar depois de algumas coisas que apareciam nos Jogos da Primavera. Então eu tinha uma ligação muito afetiva com os Jogos e desde a graduação eu queria estudar os Jogos da Primavera, mas só que você muito jovem, você não tem nem ideia do que é, né? Então, assim, só fazer estudo, um relato do que aconteceu, não é um trabalho acadêmico e tal. E aí isso fui adiando, até que no doutorado eu disse, não, cara, eu vou encarar isso, eu vou fazer e tal. E aí, criticado de alguns modos, né? Alguém dizia assim, pô, mas por que você vai estudar isso de Sergipe? Não é muito relevante. Se eu fosse estudar São Paulo era relevante, se fosse estudar Rio de Janeiro era relevante, né? É meio a ideia de que São Paulo e Rio são centro e a gente é periferia. Eu disse, não, eu vou bancar. Eu disse, mas você tem uma relação afetiva, isso não compromete? Eu digo, bom, mas é um sujeito que não tem relação nenhuma afetiva com o objeto, eu acho estranho também, né? O cara faz capoeira, não pode estudar capoeira, né? O cara cozinha, não pode estudar culinária, né? Então é meio estranho. Então essas coisas aconteceram. Mas, e à medida em que eu ia amadurecendo, algumas coisas vinham de dúvidas, assim, enquanto um apaixonado pelo evento, né? E eu começo, inclusive, na introdução falando do que estava, inclusive, no meu imaginário, que era o desfile dos Jogos. O desfile dos Jogos era uma coisa com bastante opulência. Determinados colégios, no final dos anos 80, traziam celebridades, né? Não eram essas celebridades instantâneas nossas de 15 minutos, mas assim, eu lembro do Colégio Unificado trazendo Monique Evans nos anos 80 para o desfile de abertura e a gente, meninada, tudo babando, aquele mulherão né, no meio da Avenida Barão de Maruim, tipo, pô, é a Monique Evans mesmo e tal. Trazendo atletas, o Torben Grael, que dos grandes medalhistas olímpicos do Brasil, foi trazido para um desfile de Jogos da Primavera e tal. Então, eu lembro desse cenário dos grandes desfiles e, inclusive, havia aquela coisa, quem ganhou o desfile, né? Isso era uma competição que não existia, mas que a imprensa fazia. Então, a imprensa, tanto televisiva quanto radiofônica, quanto a imprensa impressa, né? Dava muita visibilidade aos Jogos da Primavera. Isso era muito comum, mesmo quando eu vou pesquisar. Hoje tem uma notinha
porque hoje é tudo online, tem uma notinha lá no site do jornal tal. Mas você pegava os jornais impressos nos anos 70, os anos 80, é a última página praticamente Jogos da Primavera, né, relato das competições, quadro de medalhas e tal. Então tem muita coisa. Então eu inicio com esse relato no meu imaginário. Mas uma coisa, assim, tinha coisas curiosas para mim. Mas por que Jogos da Primavera, né? Eu ficava pensando, mas Sergipe não tem primavera, né, velho? Sergipe tem calor o ano todo, né? E tem uns períodos de chuva, né? Quando é primavera aqui, começou a primavera, não vi diferença nenhuma, as flores estão desabrochando, de onde? Né? E por que Jogos da Primavera? Mas era algo que habitava o imaginário, e então eu lembro de como a cidade parava, né? Aqueles 10, 12 dias de Jogos da Primavera, as aulas eram suspensas, e a gente via a meninada circulando pela cidade, né? Então eu lembro de sair com os meus amigos do Yacht Clube de Aracaju até o Vasco Esporte Clube lá no mercado, né? Cruzando a cidade, indo parando em tudo que era lugar. Saía do Yacht, parava no Cotinguiba, do Cotinguiba parava no Arque, em frente era o ginásio Charles Moritz, caminhava até o Vasco, voltava, o Clube do Trabalhador ali também. Então eu lembro da gente circulando pela cidade, todo mundo a pé, e todo mundo identificava as cores das escolas e tal. Mas assim, como surgia Jogos da Primavera? E aí eu fui me dedicar a entender isso, né? E ir nas fontes. E aí quando identifico, né, primeira edição dos Jogos da Primavera, 1964, e vou à cata dos sujeitos que idealizaram. Há uma confluência de dois grupos aí. Havia a Federação Atlética dos Estudantes de Sergipe, que é um órgão que até hoje existe, mas que congrega o esporte universitário. E à época nós tínhamos 5 faculdades, se não me engano, em Sergipe: a Faculdade de Direito, a Faculdade de Contabilidade, ou de Ciências Econômicas, a Faculdade de Química, a Faculdade de Filosofia, e havia uma outra. E o presidente, à época, da Federação Atlética dos Estudantes de Sergipe era o senhor Raimundo Monte, né? Ele era estudante de Direito, né? Praticante de futsal no Cotinguiba e tal. E ele, junto com o secretário de Educação da época, que era também um bacharel em Direito, o senhor Curti Vieira, eles idealizam uma competição estudantil em Sergipe que congregasse essas escolas superiores, né, essas faculdades, e os colégios do que hoje a gente chama de ensino médio. À época era o segundo grau, né, porque quando tem a mudança da LDB em 1961, escola de primeiro e segundo grau. E aí você tinha basicamente escola normal, colégio Ateneu, à época Colégio Estadual de Sergipe, e muda de nome várias vezes ao longo da sua existência, são mais de 100 anos, o Ateneu, e o Colégio Tobias Barreto, que na época era um colégio particular, só vai se tornar público em 69. E o Curti Vieira, ele diz assim, informação, porque aí é uma disputa entre os dois em quem foi que idealizou, né? Isso é uma disputa política aí no imaginário. Não, quem pensou fui eu. Não, quem pensou fui eu. Inclusive, na época do lançamento do livro, chamei os dois, o doutor, mas você diz, aqui está dizendo que foi o outro que fez. Eu disse, não, veja isso, o senhor está dizendo que... Aí é o relato dele dizendo, se entenda lá com ele. Exatamente. Né? Ele disse que foi ele, o senhor disse que foi você, eu só estou registrando que do ponto de vista documental está o nome dos dois. Então, quem teve a ideia é outra história. E aí o Curti Vieira me dá um sinal importante para eu entender por que Jogos da Primavera. Ele disse que se inspirou numa competição que ele viu no Rio de Janeiro, que acontecia no estádio Caio Martins, em Niterói, chamado Jogos da Primavera, promovida pelo Jornal dos Esportes, né, do Rio de Janeiro. E aí é importante situar assim, o que é o Jornal dos Esportes? O Jornal dos Esportes é uma idealização do Mário Filho, que é o jornalista que dá nome ao Maracanã, né, estádio estadual Mário Filho, irmão do Nelson Rodrigues, né? Então você tem
um ambiente ali esportivo e disputa, que Mário Filho era flamenguista e Nelson Rodrigues era tricolor, torcedor do Fluminense e tal. Então você tem uma disputa e Nelson Rodrigues é um dos grandes cronistas esportivos do Brasil, que é muito amigo do Armando Nogueira, também outro grande cronista brasileiro e botafoguense. Então, e Nelson Rodrigues disse que não enxergava nada, era completamente míope, nem via o jogo, né? E Armando dizia assim, eu assisti o jogo com o Nelson me perguntava como foi o jogo. Aí eu dizia a ele descrevia exatamente o contrário do que eu disse, né? Mas não importa o que você viu, importa o que eu imagino, né? Então, a partir do que você viu, né? E essa é a grandeza da arte literária do Nelson Rodrigues. E Mário Filho, ele cria, no final dos anos 20, o Jornal dos Esportes. O Jornal dos Esportes é muito importante porque, entre outras coisas, isso é pouco falado, mas, por exemplo, o Jornal dos Esportes cria o germe do que hoje é a competição das escolas de samba no Rio de Janeiro. Porque o cara diz assim, bom, entre janeiro e fevereiro não tem futebol. E ele precisava de alguma coisa, e ele disse, bom, como tem carnaval, e ele começa a estimular uma disputa entre as escolas de samba e tal, que depois a Liga das Escolas de Samba vai fazer o desfile com competição e tal e coisa. Ele cria isso. Ele cria a primeira competição entre torcidas no futebol carioca, do que hoje é o germe de torcida organizada, a premiação da melhor torcida, e isso começa ali nos anos 30. E no final dos anos 40, o Mário Filho idealiza uma Olimpíada Feminina. Eram jogos exclusivamente para mulheres. E que daí talvez venha o nome Jogos da Primavera, essa associação meio estereotipada de mulher com flor, coisa delicada, Jogos da Primavera e tal. E aí fazem os Jogos Olimpíadas Femininas. E o Curti Vieira relata isso, e aí eu fui, né, nas fontes, no Jornal dos Esportes no Rio de Janeiro, né, está disponível pela Biblioteca Nacional, né? E acesso o Jornal dos Esportes, e aí sim vejo todo o relato, e era muito similar mesmo, o desfile, só que era dentro do estádio Caio Martins, em Niterói. E aqui eles fazem na Avenida Barão de Maruim. Mas era muito similar esse desfile de abertura, com carros alegóricos e tal e coisa, delegações, e era muito similar. Só que aqui não assumiu essa tônica de uma Olimpíada Feminina, né? E sim jogos, né, para homens e mulheres. Mas muito similar, você tinha também a eleição da rainha dos jogos, né, a rainha da primavera, né? Eu consegui conversar com a primeira rainha da primavera, à época, essa é a foto dela no jornal, você tinha um reconhecimento importante nesse cenário. Então, os jogos surgem ali em 64 nesse esforço de uma juventude que queria ter um movimento esportivo na escola. E isso vai se dando com a representatividade desses colégios e faculdades. Naquele momento, ainda não havia o que vai se estabelecer posteriormente, essa coisa de quem ganhou mais medalhas e tal coisa. Mas o fato é que, pelos dados, aponta que o Ateneu foi o colégio com maior representação, junto com o colégio do Tobias Barreto. Ou seja, Milka, quer dizer que os jogos reuniam alunos da faculdade e alunos da escola? Da escola. Ou seja, não tinha o que tem hoje, por exemplo, jogos universitários, jogos escolares, não, né? E também não encontrei nas fontes essa divisão de categoria, né? Certamente tem a diferença de idade, né? Sim. Mas não encontrei essa diferença de categoria que a gente tem hoje, né? Na minha época, a categoria A, B e ainda tinha a C. Mas hoje você tem outro tipo de organização, outro tipo de nomenclatura, turma até 12 anos, até 15, até 17. Tá? Mas ele surge nesse contexto assim de manter uma certa efervescência esportiva no seio da juventude. E
E esses jogos acontecem e é interessante que ele surge em 64, 65. Você tem uma receptividade, né, grande da imprensa sergipana, da sociedade, há tensões políticas óbvias num determinado momento, há uma diretora do Colégio Ateneu que ameaça não participar dos jogos, ela é exonerada, né? Então, e é interessante conversando com o idealizador do jogo, que era o secretário de Educação à época, o doutor Couto de Vieira, aí ele falou assim, você soube disso também? Aí eu disse, está tudo registrado nas fontes, tá? Eu não sei se o senhor demitiu por conta disso, mas foi muita coincidência, né? Que ela tenha sido exonerada nesse mesmo período e tal. Né? E era meio que uma quebra de braço e tal, porque o Ateneu tinha uma representatividade grande no imaginário sergipano. Então essa ideia mesmo, o Ateneu era grande, porque era realmente a escola de referência, só entrava com prova, né? Então era o exame de admissão ao Ateneu, né? Para o que hoje a gente convenciona chamar de sexto ano, né? Que é o ensino fundamental 2, né? Era o exame de admissão da quinta série em diante, para você se manter no Ateneu. Depois, o que hoje a gente chama de ensino médio, você tinha dois ramos, né? Ensino tecnológico, né? E humanístico, né? Para quem ia para as áreas diversas de engenharia e de humanas. Então, você tem um cenário importante. Só que isso vai minguando. Em 66 e 67, os jogos já não têm tanta visibilidade, o número de participantes diminui. É meio que ele não cola, não dá liga, né? E é interrompido, né? Em 67 acontece a última edição, 68, 69 nada acontece, mas no cenário nacional a gente vivia um período de ditadura e há um investimento massivo na prática esportiva de base, né? Em 68, o Ministério da Educação encomenda ao setor de educação física um diagnóstico da educação física e esportes no Brasil, coordenado pelo professor Lamartine Pereira da Costa, que era um oficial da Marinha, mas professor de educação física, depois se torna professor na Federal do Rio de Janeiro, na Universidade de Gama Filho, e Lamartine faz um amplo levantamento de quantos estádios tinham no Brasil, quantos ginásios, quantas piscinas, quantos professores formados em universidades, tá? Quantas universidades tinham. Então, em 69, nós tínhamos 7 universidades no Brasil, 7 cursos universitários de educação física. A maioria dos professores daqui, né, de educação física eram as normalistas, professores formados na escola normal, e algumas delas que recebiam uma bolsa para uma missão de estudos na Escola Nacional de Educação Física e de Esportes no Rio de Janeiro, que hoje é a Universidade Federal do Rio, que era um curso rápido de 1 ano para ir para o Rio, voltar e dar aula de educação física. Em 69, nós tínhamos 3 professores formados em educação física no nível superior no estado de Sergipe, né? E 4, porque mais um já morava fora no Paraná. E esses 3 professores. Então, esse amplo diagnóstico de educação física e de esportes no Brasil revela uma carência nesse setor. E aí há um investimento massivo, né, da ditadura, e a gente considerar todas as críticas à ditadura, mas efetivamente houve investimento em infraestrutura, né? É quando surgem basicamente todas essas escolas públicas grandes que nós temos depois do Ateneu, né? E que depois vão se tornar, vão inclusive ganhar o nome dos famigerados ditadores, e ainda bem que já retiraram o nome dessas criaturas, que é o Colégio Costa Silva, o Colégio Castelo Branco, o Colégio Médici, o Colégio John Kennedy. Então vão começar a criar esses colégios e criar também os estádios e piscinas. Então, entender, por exemplo, que o Batistão é de 68, né? A gente tinha o ginásio do Sesc, que é o ginásio Charles Moritz, e a piscina da Atlética. A gente vai criar uma piscina pública, né, olímpica,
no Parque Aquático do Batistão. Então, vai ter investimento nessa direção. Se você pensar assim, ao longo do final dos anos 60 e 70, vão sendo criados estádios e ginásios em todo o estado, né? Então, assim, o Paulo Barreto de Menezes em Lagarto, né? O Presidente Médici em Itabaiana, o Francão em Estância, todos vão sendo criados ali na década de 70, início dos anos 80. E nesse cenário também vai ser criado o curso de Educação Física na Universidade Federal de Sergipe, o que vai ser importante para a consolidação dessa outra fase dos Jogos da Primavera, que aí sim se enraiza na sociedade sergipana e no nosso imaginário. Porque assim, com a reforma universitária de 1968, tornou-se obrigatório para todos os cursos universitários que os alunos tinham que fazer prática esportiva 1 e 2, que na época se chamava Educação Física 1 e Educação Física 2, EDF 1 e EDF 2. E como as faculdades isoladas se reuniram em 68 para fundar a Universidade Federal de Sergipe, a Fundação Universidade Federal de Sergipe de 68, era preciso ter aqui, para atender essa norma universitária, um departamento ou um núcleo de professores formados para dar aula para os universitários, porque era agora obrigatório. E aí esse professor que estava no Paraná, o professor Félix Dávila, ele reúne 2 dos professores aqui formados, convida outros professores formados em outras localidades e funda aqui o Centro de Educação Física e Civismo, em 69, para atender esse público. E esse centro vai se consolidar, serão os primeiros professores, inclusive, do Colégio de Aplicação também. A primeira diretora, a professora Rosália. Professora Rosália, eu entrevistei no mestrado. Então, ela é uma dessas normalistas que vão passar um ano na Escola Nacional e voltam para trabalhar. Depois ela se tornou professora de francês. Isso, ela é formada também. Então, esse grupo depois funda o Departamento de Educação Física para aí sim ter o curso de formação de professores de Educação Física. Por que eu estou fazendo essa contextualização? Porque também nesse âmbito do diagnóstico, de o que tinha de problema de educação física e de esporte, por que a gente podia alavancar, o Ministério da Educação Física tem a ideia de criar Jogos Estudantis Brasileiros, os chamados JEBs, né? E os JEBs são fundados em 1969. E já em 70, né, quando os professores de Educação Física já estavam reunidos no Centro de Educação Física e Civismo, então eles começam a trazer cursos do Sul para qualificar a gente, que eram os praticantes de basquete, de voleibol, que davam aula de Educação Física, para qualificar esses professores, até ter um curso de Educação Física. Então, as escolas começam a ter essa prática mais regular. E já a Sergipe participa da segunda edição do JEBs, dos Jogos Estudantis Brasileiros. E, em 71, esse grupo propõe copiar o modelo do JEBs em Sergipe e criam os Jogos Estudantis Sergipanos, né, em 1971, que eu coloco como uma segunda fase dos Jogos da Primavera, ainda que não sejam Jogos da Primavera, né? Então, não tinha o desfile da primavera, não tinha nada daquilo, você tinha uma cerimônia no Batistão de abertura dos Jogos, ia lá e acendia a pira olímpica e tal. Mas nesse caso, só participavam estudantes das escolas. Já estavam fora os estudantes da Universidade Federal, já na época a Universidade Federal. Porque também em 70, o Ministério da Educação cria os Jogos Universitários Brasileiros, os JUBs. Só que, no caso, em Sergipe, a gente não criou Jogos Universitários, até porque só tinha uma universidade. No mais, você tinha uma seletiva interna para montar a equipe de basquete e tal. Então, você não tinha Jogos Universitários. Mas os Jogos Estudantis Sergipanos, eles seguem de 71 a 78. Então, são 8 edições dos Jogos. E que é impressionante como, ainda que uma réplica do JEBs, ele não tem a representação na imprensa sergipana que
que tiveram mesmo aquele germe inicial de Jogos da Primavera. Tinha as notas lá, ó, aconteceu, né, a abertura do GES, Jogos Estudantis Sergipanos, davam as notas sobre o que sobre algumas competições, mas não tinha aquela representação e tal. E em 78, né, inexplicavelmente, os Jogos Estudantis Sergipanos acabam. Eu digo inexplicavelmente porque não há na fonte nada que nos indique isso porque acabou. Aí você vai tentar entender conjuntura política. No estado de Sergipe, há um secretário de Educação, então deputado federal, Antônio Carlos Valadares. Ele, né, um entusiasta dos Jogos da Primavera, que tinha participado à época, né, enquanto aluno nos anos 60, ele propõe o retorno dos Jogos da Primavera do estado de Sergipe em 1979, em substituição aos Jogos Estudantis Sergipanos. E ele continua a numeração dos jogos, com um grande erro. E eu sempre aponto que até hoje tem um erro na contagem, porque você teve 4 edições dos Jogos da Primavera em 64 e 67, e o de 79 replica 4 Jogos da Primavera, primeiro a quarta edição, mas aí dali segue. E em 79, Jogos da Primavera, retorna o desfile para Barão de Maruim, e todo esse imaginário retorna. E os Jogos vão se consolidar ali nos anos 80 como essa grande festa estudantil do esporte. E ali em 79 já tem o primeiro lampejo de uma escola particular surgindo, já arquidiocesano, mas aí há um domínio nessa primeira metade da década de 80 das escolas particulares, principalmente do Ateneu e do Colégio Presidente Vargas, lá no Siqueira Campos, no bairro Siqueira Campos. A aplicação já participava? Já o Colégio de Aplicação sabe dizer? Já participava. O Colégio de Aplicação já participou, inclusive, dos Jogos Estudantis Sergipanos. O colégio é de 60, né? Já participou e tal. Não tem noção que o colégio nasceu primeiro que anterior à própria Universidade Federal de Sergipe, porque ele era vinculado à Faculdade de Filosofia. Isso, né? É o curso de didática. Era um espaço de estágio daqueles que queriam ser professores na educação. Então, o Colégio de Aplicação já participa dos Jogos Estudantis Sergipanos. E nessa segunda fase dos Jogos da Primavera, o Colégio de Aplicação sempre participou, né? E interessante que boa parte dessa época eram os professores do Departamento de Educação Física, que eram professores do CODAP também. Esses caras davam aula pra caramba, né? Esses caras davam aula para o curso de Educação Física, para todos os cursos da universidade e para o CODAP. A carga horária desses caras é 30 horas, o pessoal fica reclamando da carga horária da gente. Esses caras trabalhavam pra caramba, assim, da aula mesmo. Então. Tanto é que nenhum deles... dessa geração fundadora vai fazer mestrado, doutorado, porque os caras nem tinham visão acadêmica, estavam ali para fazer um curso de formação de profissionais da área e tal. O perfil mudou muito, né, Milka? Hoje do professor, até mesmo do professor de ensino básico. Sim. Hoje o professor é levado a esse caminho de fazer pesquisa. De fazer pesquisa, pensar, porque também muda a perspectiva da concepção de educação da época. A própria estrutura do colégio hoje, eu tenho 3 projetos de pesquisa, tenho 40 anos. Então. Tenho 3 projetos. Então, hoje em dia é quase impensável um professor de colégio de aplicação não estar envolvido com pesquisa. Com algum tipo de pesquisa, o que é o ideal, que você realmente tenha esse tipo de estímulo, até para você estimular também as crianças e jovens a entender e questionar o mundo e tal. Então, o Colégio de Aplicação tem uma participação muito importante nesse momento. E muitas escolas do interior, né, que vinham para os Jogos da Primavera e que tinham muita relevância. O Paulo Sarazarte de São Cristóvão, o Colégio Murilo Braga de Itabaiana, o Colégio Nossa Senhora da Salete de Lagarto. Então, algumas escolas importantes do interior vindo para Aracaju para participar dos Jogos da Primavera. Em meados dos anos 80, acontece isso, eu começo a perceber este processo do que eu chamo de esportivização da escola. É a perda da concepção de que o esporte está na escola
enquanto um conteúdo para a formação dos alunos, inclusive daqueles que não participam das competições, mas você se forma porque você pratica também, apesar de você não ser da seleção da escola, mas você participa do processo, você vai para o ginásio, você vai para os estádios e eu sempre falo assim que é necessário formar também espectadores, né? Essa Olimpíada me deu alguns sinais também de como a gente faliu completamente nisso, né? Então, eu vi assim o pessoal torcendo para as ginastas caírem. Eu digo, cara, como é que você pensa isso, né? Mas depois a gente retorna a essa questão. Mas eu ali começo a perceber este processo e isso se dá com muita força com o avanço das escolas particulares que percebem no esporte um grande chamariz de público para si. Era isso que eu ia te perguntar. Você tem há nesse processo um grande chamariz de público e determinadas escolas são identificadas como escolas que incentivam o esporte. E aí vem os grandes problemas do que eu chamo da esportivização da escola. A escola deixa de se pensar enquanto um espaço educacional para ser um espaço que atende uma lógica do esporte enquanto máxima competitiva, enquanto produto do sistema do capital que gera lucro, rendimento e tal. Como se dá isso? Eu encontro algo que a gente sabia enquanto praticante, né? Estou eu lá nos anos 80 sabendo disso, de repente a gente está na escola pública, aquele nosso colega que se destaca, de repente no ano que vem ele está no arquidiocesano, de repente no ano que vem ele está no unificado e tal, inclusive a gente começa a perceber que os alunos estão sendo levados e tal. O que a princípio você pode pensar, pô, uma coisa muito boa, ele está tendo uma oportunidade interessante e tal e coisa. E aí eu percebo de quantos desses efetivamente tiveram sucesso nessa sequência de competição e tal. Como a gente não tem esporte profissional nessas outras modalidades, só tinha futebol, acho que até hoje basicamente só tem o futebol, poucos desses conseguiram ir para o sul do país e se tornarem profissionais e tal. E poucos desses tiveram também a oportunidade ou souberam agarrar a oportunidade de, ao estudar numa escola dessa de referência, conseguir passar para a universidade e tal. Mas eu identifico inclusive uma ata no Conselho Estadual de Educação, o pau comendo, né? Assim, um conselheiro dizendo para um diretor de escola, o senhor alicia crianças. O senhor seduz crianças e as contrata como se fossem atletas e os sujeitos não, eu estou dando oportunidade, né, para elas se desenvolverem e tal coisa e tal. E é um processo de sucateamento identifico muita fraude, assim, falsificação de carteira de identidade, né? Eu encontro uma manchete no jornal muito engraçada assim: morto desclassifica o Murilo Braga, né? Eu digo, bom, o que é o morto desclassifica o Murilo Braga? Eu vou ler isso aqui. O menino jogava com a carteira de identidade do irmão que já tinha morrido, né? E o irmão era mais novo, né? E aí ele jogava, né? Eu digo, cara, isso tinha demais, assim. Determinadas escolas criaram quase que um departamento jurídico dentro dela para recorrer nos Jogos da Primavera, né? Sobre fraude, sobre erros de arbitragem e tal. Então, isso se tornou cada vez mais profissional, né? Me formo na universidade, retorno depois como professor, oriento um aluno, hoje é professor da rede, o professor Carlos Antônio Castro Júnior, e Carlos identifica o seguinte: eu digo, Carlos, vamos olhar as propagandas dessas escolas, o que eles vendem? Né? Porque, assim, são mercados educacionais, os caras não estão muito preocupados com... Sim. Vamos pensar que eles estão preocupados com a educação, mas é uma empresa. Eles fazem isso até mesmo com vestibular, com os alunos?
Sim. Vários alunos do aplicação ganhavam bolsa. Ganhavam bolsa. Até hoje, né? Ainda tem aluno que ganha bolsa e tal. E eu passei por isso, assim, sobrinha minha assim, passou estudando no CODAP e aí diz, agradeço a equipe master. Eu disse, o que é equipe master? Né? Aí disse, não, porque eu ganhei bolsa para lá. Sim, mas você só entrou pela cota do CODAP. E né? ficou, né, o tempo todo lá da formação, que às vezes o aluno não percebe que ele desperta no terceiro ano, mas ele tem uma formação que foi sólida lá até isso, a base é ali, a né? base é ali, sem base Então, não. assim, até hoje tem esse elemento. Mas o que eu quero dizer assim, Carlos vai pegar, isso é 2003, 2004, que Carlos faz a monografia de graduação dele, e à época a gente tinha as páginas amarelas da lista telefônica, né? Não tinha internet, coisa que a juventude nem vai saber, não houve internet sempre, né? O pessoal que gosta de seguir a Bíblia, no 7º dia Deus descansou e não fez a internet. O pessoal acha que a internet existe desde sempre. Né? Então era a página, aí disse, cara, vamos olhar nas páginas amarelas e vamos fotografar outdoors das escolas no fim de ano, início de ano. Né? E aí ele saiu, cara, assim, aí você tinha a página inteira de um colégio com um atleta no centro, piscina, aí aqui, aprovação no vestibular, mas zero chamariz, zero esporte. Sim. E isso era 2003, 2004, que os jogos estavam já suspensos, nem não tinha existido, depois eu volto para isso. Mas o que eu quero dizer é esse cenário de uma escola que cada vez mais usava o esporte enquanto um chamariz de público. Né? E usava de expedientes mais desonestos possível para se tornarem referências, né, na competição. E aí, de 85 em diante, até 95, você tem 2 momentos que o unificado se torna a escola vencedora dos jogos, esse vencedor é informal, que né, em determinado momento se torna formal, inclusive, recebe o troféu de campeão dos jogos. Mas nesse período entre 85 e 95, né, quando termina essa outra fase dos Jogos da Primavera, é suspensa, nesses 11 anos são 2 anos de vitória do unificado, o resto do arquidiocesano. Ou seja, o arco se tornou a potência dos Se jogos. tornou a potência e tal. E inclusive da lista telefônica que Carlos investigou, no centro está Larissa Barata, que é uma referência na ginástica rítmica desportiva sergipana, foi os Jogos Olímpicos e tudo. E Larissa se torna uma referência. O chamariz, e aí várias escolas, escolinha de bairro, mas botou lá uma piscininha, esporte, né, enquanto uma oferta importante e tal. Então, isso se torna um chamariz. Mas os jogos seguem os anos 80, cativando o imaginário, movimentando a cidade e tal. No início dos anos 90, os jogos saem da Barão de Maruim para sua abertura e vão para o Batistão. E acontece o desfile das delegações e tal. Qual a sacada naquele momento? Os caras queriam fazer show. Então, o desfile terminava com um grande show. Aí você vai ter chiclete com banana, dominó, polegar. Juventude também não sabe o que é isso, depois entrar no Google para entender o que era essa febre dessas boy bands nos anos 90 e tal. Então, dominó, polegar, tudo fizeram abertura de Jogos da Primavera. Só que aí entra em cena um secretário de Educação, e aí esse sim, declaradamente, que eu entrevistei, ele disse, olha, Amilcar, eu resolvi acabar com os jogos. Mas, sou Luiz Antônio Barreto. Isso porque é o seguinte, a gente investia, realizava os jogos, investia na organização, pagamento de arbitragem, né, locação de determinados espaços que não são nossos, tipo Yacht Clube, Clube do Trabalhador, para tão somente elevar as escolas particulares. Quando os alunos da escola pública começam a despontar, a escola particular vai lá e pega. Né? Disse, olha, eu entendo a razoabilidade da argumentação, mas eu disse, olha, mas eu não posso fazer nada, você enquanto gestor pode. Né? Então, cria algum mecanismo de impedir isso e tornar os jogos mais efetivos, ou você suspende os jogos e torna jogos das escolas públicas, jogos da primavera restrito às escolas públicas, sei lá, né, cria um mecanismo e deixa as escolas particulares resolverem os seus
criarem os seus jogos, mas nunca fizeram. Mas o fato é que o Sr. Luiz Antônio Barreto suspende os Jogos da Primavera em 95, que é o período em que aí sim eu encerro minha pesquisa, mas eu sinalizo nas considerações finais, né, que aí eu já estou escrevendo, concluo em 2008, que em 2005 os Jogos da Primavera retornaram, né, sob outra administração e tal. E aí eles vêm seguindo regularmente, para a gente pensar. Digo, bom, por que você não continua a estudar os Jogos da Primavera? Bom, primeiro que ele perdeu a representatividade que tinha. Segundo, ele perdeu tanto perdeu a representatividade, quanto do modo como eles são organizados, eles nem estão mais na primavera. Os Jogos da Primavera agora são em abril e maio. A argumentação é porque eles são classificatórios para os Jogos da Juventude, o que seriam os JEBs e tal. Mas, e aí em setembro, outubro, entrou em cena um outro modo de organização, muito similar a esse processo de esportivização, que são os Jogos da TV Sergipe. Aí entra em cena uma outra instituição, que é a Confederação, ou a Federação Sergipana do Desporto Escolar, vinculada à TV Sergipe e tal, que organiza os jogos. Aí você pode ver que os Jogos da Primavera quase não têm visibilidade na TV Sergipe, porque a TV Sergipe enfatiza os seus jogos escolares. Então, se os Jogos da Primavera, os alunos hoje sequer têm a dimensão do que foi na época que eu participei, que você participou, ou seja, quanto ele era representativo disso. Os jogos, eles suspendiam as aulas por 10 dias, né, 10, 12 dias, e a escola e a cidade fervilhava com a juventude para lá e para cá, todo mundo uniformizado, torcendo e tal. Hoje eles se dão por quase 2 meses, né? Então Marisa, que é professora de basquete do Colégio de Aplicação, eu acompanho Marisa nesse último ano, essa insanidade. Você não tem uma tabela, de repente na sexta-feira sai a tabela, você tem jogo na manhã do dia seguinte, no sábado, lá vai ela pedir autorização da universidade para o ônibus para levar a meninada. Não funciona, cara, é diferente. Elas, lá vou eu para os jogos, os alunos dos colégios particulares, os pais trazendo de carro, e eu tendo que pegar meus meninos com o meu carro, né, pela cidade inteira, para poder jogarem no dia seguinte. Aí você também pensando que o professor tem que estar à disposição, né? Ou seja, não tem vida pessoal. Não tem vida pessoal, só tem jogo amanhã e tal. E lá vai o professor e a professora correrem para dar conta e tal. Então hoje você não tem, né? Hoje os Jogos da Primavera, eles existem enquanto uma ferramenta protocolar para classificar a gente, né, para os jogos nacionais. Hoje o grande investimento, inclusive no imaginário, é os jogos da TV Sergipe, porque você vai aparecer na televisão, você vai ter destaque, tal coisa. Então ele não tem mais essa representação. Mas que para mim está muito consolidada essa ideia da esportivização da escola mesmo, porque hoje com jogos da TV Sergipe segue a mesma rotina. Pega o menino e a menina que se destacou na escola pública, traz para a escola particular e coloca para jogar e tal. Então, isso é um processo complicado. Uma espécie de fetiche assim, com o que é privado, né? E qual é o pai que não quer tirar o filho, né? Entre aspas, isso, para colocar na escola? Dizer, olha, meu filho ainda ganhou uma bolsa. Ganhou uma bolsa. Então, assim, eu estava uma vez esperando fazer matrícula de minha filha. Na época, no colégio particular, ela era da educação infantil ainda, e hoje ela está adulta. E isso era 2004, 2005, estava fazendo doutorado. E aí encontro duas mães conversando, e uma dizendo para elas, não, eu quero que fulano, ele vai ter que ver qual é a bolsa que ele vai me dar, porque o colégio tal já me ofereceu bolsa tal. Os caras estão negociando a matrícula das crianças como se o empresário esportivo negociando transferência de clube para clube, né? Então, é essa lógica da esportivização da escola. Isso está na tua cabeça, dá vontade de dizer assim, mãe, está na tua cabeça efetivamente a formação do teu aluno ou teu bolso?
Lógico, meu bolso é importante, sim, mas, cara, vai ter uma diferença tão grande dessa escola para outra, né, a ponto de você dizer, não, eu vou transferir de lá para uma coisa, você, sei lá, ó, o me ofereceu 100% de bolsa e você não quer me dar nada. Vá lá, vamos aceitar essa lógica. Mas não é. Quero ver quanto ele vai me dar a mais, porque o outro já me deu X. Cara, que tipo de negociação é essa? Você estava realmente preocupado com a formação da tua criança? É o elemento educacional que norteia o seu pensamento sobre a formação do aluno, ou é uma questão prática, pragmática? Não, tem bolsa ou não tem bolsa? Né? Então isso fica meio que no imaginário. Por isso que eles perdeu a noção de que o esporte está na escola por um elemento formativo para a gente pensar esportivamente enquanto negócio. Bom, a gente retomar, Milton, a gente estava falando no final, né, dessa questão das escolas privadas que dominaram, e eu queria saber de você como é que você vê atualmente, né, retomando assim atualmente. Cara, eu acho que é fundamental. Algo que me incomoda ainda é que, nesse aspecto, minha tese, ela continua se confirmando, só que da maneira mais rasteira. Porque quando eu falo de que há uma esportivização da escola, em tese você poderia imaginar que, bom, já que a escola está usando o esporte enquanto uma grande ferramenta, né, de divulgação do seu próprio nome, investindo na formação de atletas, tal coisa, logo vai revelar um monte de atletas. Isso não acontece, né? Isso se dá tão somente na replicação das competições locais. E aí há um grande problema como desdobramento disso. Você nem tem formação de atletas, porque é um ou outro que acaba se destacando e sai do estado para se desenvolver profissionalmente, e nem você tem uma formação esportiva da comunidade escolar. No sentido de formação esportiva, eu digo tanto praticante quanto do sujeito que consome a prática enquanto espectador e tal coisa. E aí isso é um cenário nacional e que inclusive repercute de como isso habita no nosso imaginário do que é esporte. Deixa eu dar exemplos que possam amarrar isso que eu estou argumentando. Nós tivemos a chamada década esportiva no Brasil. Entre 2007 e 2016, nós tivemos Jogos Pan-Americanos, nós tivemos Jogos Mundiais Militares, Copa das Confederações da FIFA, Copa do Mundo de Futebol e Olimpíadas no Rio de Janeiro. Foram 10 anos de grandes mega eventos no Brasil. E muito se falou, desvio de verba, superfaturamento e tal. Cara, isso vai acontecer, porque fica parecendo que no imaginário... Paris, França agora. Você acredita que alguma empresa que fez qualquer coisa ali não superfaturou? Né? É você acreditar no imaginário que nenhum empresário tem interesse escuso em ganhar dinheiro a mais, né? E aí assim, fica sempre no imaginário assim, o corrupto é o político, mas entenda que há um corruptor, né? Então é um empresário que diz, te dou tanto se você me beneficiar, né? Essa relação do ponto de vista biológico parasitária, um ajudando o outro a sugar. Então existiu superfaturamento. Isso não é um problema de governo A ou B, como deve ter existido na França agora, como existiu em Londres em 2012, como existiu na Rússia na Copa de 2018, como deve ter acontecido na Copa do Catar em 22 e tal. Mas a questão independente disso, nós tínhamos uma grande chance, né? Ou nós perdemos uma grande oportunidade. O que era uma grande oportunidade? Independente se um estádio poderia ser feito, né, com um valor X, mas foi feito com um valor 3X, o fato é, a gente tinha oportunidade no estádio, de um ginásio, de um parque aquático. O que isso gera de expectativa para a população em termos de uso, né?
Então, assim, pensarmos que a gente poderia fazer, nesses 10 anos, uma massificação do esporte no Brasil. E aí, por que eu quero fazer esse link? Porque qual era o nosso projeto? A ideia do Brasil se tornar uma potência olímpica. O que é uma potência olímpica? É um país que ganha muita medalha? E aí você tem uma grande contradição. Qual? Nosso modelo é os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um modelo esportivo desde a base. Então você tem competições locais, estaduais, regionais e nacionais, desde o que a gente chama aqui de Fundamental 2. Então depois vai para high school, universidade, até você entrar no draft dessas grandes ligas, da NBA, da NFL, da Major League Baseball, MLB e tal. E aí, desde cedo, os alunos já estão enfatizando preparação esportiva para alguns se tornarem profissionais. E você tem escolas públicas com grandes aparatos esportivos, campo de futebol, ginásio, há um investimento nisso, né? Aí, o Brasil poderia fazer isso. Tá, mas olha o que são os Estados Unidos fora dessa repercussão midiática. Um país com um índice de obesidade de mais de 50% da população. Como pode ser uma potência olímpica se mais da metade da população sequer pratica esporte? Significa que ou esta população está privada porque não tem oportunidade, ou essa população não compreendeu ou não assimilou o esporte enquanto uma prática cotidiana para a sua vida, né? E aí que a gente diz assim, depois que a gente começa a trabalhar, a gente começa a engordar, depois cai a ficha e fala, você precisa se cuidar. Porque basicamente o esporte não incorporou no nosso cotidiano a ideia do que Marx falava de uma segunda natureza, se você incorporar uma segunda natureza, de fazer com que isso entre no seu cotidiano para uma prática regular. Os Estados Unidos só são uma nação olímpica porque ganham muitas medalhas. No cenário cotidiano, é uma civilização, uma sociedade que pouco pratica esporte. Mas no imaginário da gente, até porque também tem os filmes hollywoodianos de high school, você tem aquele estereótipo, né? O atleta burrão, né? e o nerd, né? Meio idiota, mas que é boa gente, né? Então, e que é ele que vai ficar com a garota bonita que gosta do atleta burrão, né? Então, fica nesse imaginário. Então, mas efetivamente os dados dos estudos na área de educação física e saúde demonstram, né, o alto índice de obesidade, o alto índice de diabetes, de hipertensão, de infartos nos Estados Unidos. É uma sociedade profundamente doente fisiologicamente e psicologicamente, porque pouco afeta a essa dimensão. Então, o que eu quero dizer no cenário geral, o que a gente tem é que essa esportivização da escola no Brasil, ela é mal feita porque ela nem gera atleta e ela nem forma a juventude para compreender esporte. E aí, por que eu te dei o exemplo antes de algo que me incomodou assistindo os Jogos Olímpicos? Primeiro que a gente não conhece a maioria das coisas que estão ali, né? Então, assim, eu assisto uma apresentação de ginástica artística e a pessoa tirou meio ponto da atleta, eu disse, tirou de onde? Para mim está tudo perfeito, né? Porque eu não sou da área da ginástica artística, eu não vou entender código de pontuação daquilo, saltos ornamentais, nado artístico, surf, skate, né? Então, assim, que são, a gente chama de esportes combinatórios, que você tem as habilidades que você precisa desenvolver, nota de corte, manobra com maior, menor dificuldade e tal coisa. E, de repente, todo mundo vira especialista desse troço. Exato. Assistindo televisão. Então, e agora, com redes sociais, então o que o Brasil foi roubado, né,
pelo lugar comum da rede da internet, o pessoal começou a entender judô, cara, assim, o que é Ippon e o Kokokà Vazari, velho? Eu não faço a mínima ideia, né? Lógico, tem uma ideia, mas assim, se eu assisto uma luta e disso aí, esse ponto valeu tanto, se o árbitro penalizou alguém por essa ou outra infração, como é que eu sei, cara? Né? Então, assim, a gente tem uma deficiência muito grande de entender o esporte, porque a gente não teve isso na escola. Eu dou sempre um exemplo que é inclusive do basquete. Né? Eu digo, olha, eu assisti isso lá na minha época de graduação. Eu assisti um jogo, assisti uma pivô argentina naturalizada brasileira, Karina, né? Ela recebeu a bola, né, na área do lance livre, bateu, segurou, girou a marcadora, deu um drible, passada a bandeja e fez a cesta. Cara, era o último lance do jogo, o time era uma final em Campinas, nossa caixa com outra coisa lá, porque não tem clube, né? Hoje tem NBB, mas são poucos clubes, vira e mexe tem empresa que patrocina. Cara, o que o público viu? Olhou para o placar, os 2 pontos não foram computados, o árbitro chegou e fez assim. Cara, é simples, o cara marcou, ela bateu, segurou, bateu, ela bateu, segurou, entrou, driblou de novo, 2 dribles. Mas o árbitro não vai parar disso. Gente, olha, foi 2 dribles, foi por isso que não valeu. O cara fez uma sinalização. Pá. Cara, invadiram o ginásio, o jogo ficou parado mais de 15 minutos e tal. Cara, isso é típico falta de conhecimento esportivo. Não é que você tem que conhecer tudo sobre todos os esportes, mas determinadas modalidades que a gente tem como trabalhar na escola, se você faz o básico, cara, você consegue assistir em casa e entender e não precisar de comentarista porco falando besteira, né? Porque o cara está ali mais para torcer do que efetivamente fazer a transmissão. Então eu digo assim, que o esporte enquanto um elemento formativo perpassa essa dimensão de você conhecer a prática, experimentar a prática e conhecer. Você não precisa ser um grande jogador de basquete, mas pô, pelo menos o cara fez uma quadra, tá lá tabelas, o brasileiro depreda tudo. Claro, velho, o cara vai depredar porque aquilo não serve para nada, ele não aprendeu basquete. Ele não sabe o que é basquete, não tem bola para jogar. Ele vai lá e quebra porque o cara tá puto, né? Então, assim, é pensar, você fez uma praça aqui no Médici ou ali no Castelo Branco, o cara fez uma boa praça. Por que você não tem uma política institucional de prática esportiva? Aí eu penso, prefeitura, por que você não tem um box lá e você coloca lá, olha, durante a semana, segunda, quarta e sexta, das 2 às 3, vai ter escolinha de handebol com a professora fulana. De 3 às 4, terça e quinta, tem escolinha de basquete com o professor fulano. Então, e o pai e a mãe vai ter tranquilidade, não, meu filho está lá na quadra porque ele está com a professora fulana, está tendo escolinha de handebol. Além disso, você faz a comunidade se apropriar do espaço. Apropriar do espaço e preservar o espaço. Eu falo isso direto lá no bairro Industrial, por exemplo, eu dizia, a gente poderia fazer isso, mais ou menos você está dizendo, que tem a quadra de basquete, tem outro esporte, e além disso, você pegar aqueles grafites e renovando a cada ano, fazer um curso de grafite. Um curso para a comunidade. E aí deixa uma parede para que a comunidade faça, talvez experimente a arte e faz um concurso. Todo ano a gente tem uma renovação da arte urbana, né? Mas isso... Então, essa é a dimensão de você pensar numa política pública de consequência. Aí você quer dizer assim, quer dizer que se a gente vai ter uma quadra, uma escolinha de basquete aqui no Médici, uma escolinha de basquete ali no Castelo Branco, escolinha de basquete na Terra Dura, vai revelar talento? Não, eu não quero revelar talento. Essa não é a função. Não é a função. A função é que eu quero que a meninada jogue basquete, que eu quero que a meninada jogue handebol, que jogue futsal. Obviamente vai revelar, velho, porque, veja, não sei se alguém na China pensou isso, mas algum chinês olhou e disse, cara, tem 2 bilhões de chineses aqui. Se eu botar essa galera para praticar, vai aparecer gente boa. É uma questão matemática, velho. É uma questão matemática. E aí, por que chinês agora está ganhando prova de atletismo? É isso. Né? Não, mas antes era voleibol. Porque os caras estão nessa dinâmica de, vamos massificar a prática. Exato. Vamos massificar a prática, vamos dar oportunidade e objetivamente não é que a gente vai revelar talentos,
mas isso pode aparecer. Pode aparecer, porque vai estar todo mundo fazendo. E do ponto de vista da espectatorialidade, ou seja, de você ser o espectador, você torna o cara um sujeito mais tranquilo para entender a dinâmica. A gente é apaixonado, a gente torce, vai ficar revoltado, o cara nos roubou, mas depois que esfria, é isso mesmo, foi um erro e tal coisa, deixa passar e tal. O que não quer dizer que não tenha má intenção, árbitro que é tendencioso, isso pode acontecer. Mas se eu for pensar que todo mundo só está ali para roubar o Brasil, para que eu vou ver a Olimpíada mesmo? Exatamente. Cara, está perdendo seu tempo, já que você já partiu do pressuposto que vai ser roubado, né? Por que o Brasil é tão importante assim para ser roubado? Né? O brasileiro tem esse complexo de superioridade. Essa coisa, é sempre a coisa, a gente só perde para nós mesmos. Né? Até eu brinquei no jogo do basquete dos Estados Unidos contra o Brasil, que o Draymond Green falou, né? Vai perder de 40 pontos, o colega meu, que soberba, vai que perde. Eu digo, soberba não, pô, ele só está falando que é 40 porque ele não está jogando, ele está em casa assistindo, porque se ele estivesse jogando ele falava que era 50. Vai a merda. Cara, pelo amor de Deus, o cara está fazendo o jogo acontecer, velho. E ele não está nem lá na seleção. Não está nem lá, ele está fazendo a pilha rolar e os caras do Brasil têm que ir para jogar e se divertir com o jogo, velho. Eles sabem que não vão ganhar. É difícil, Eles sabem que não vão ganhar. Então, assim, essa dimensão de... mas como é que o Medina é injusto, porque não teve onda para ele. Cara, o surf funciona assim. Exatamente. O surf funciona assim. Então, por quê? Porque a gente basicamente não entende a lógica de como isso funciona. A gente estava fechando, né? Você estava fazendo uma reflexão sobre a questão do jogo, de aprender a ser espectador. Isso é uma coisa muito importante, né? Sabe uma coisa que eu acho interessante? Às vezes eu vejo os pais na arquibancada, rapaz, uma agressividade com os outros. Pra que isso, cara? Eu já presenciei em competições escolares esse tipo de manifestação. Veja, eu tendo a sempre dizer assim, lógico, eu sou muito mais ligado ao futebol. Tendo a dizer assim que o futebol talvez seja a grande invenção da humanidade, né? Mas assim, o esporte é o maior fenômeno de massa do planeta. E o esporte, enquanto um microcosmo das sociedades, todos os elementos problemáticos da sociedade repercutem no esporte. Então, os elementos referentes ao racismo, à violência, à misoginia, à homofobia, esses elementos todos aparecem no esporte. Então, eu entendo, retomando a ideia da minha tese, ou seja, a gente perdeu a dimensão de que o esporte é um elemento formativo. E aí, você que trabalha com idiomas, com línguas, entende que não é só um conteúdo. Aquilo é uma forma de expressão e de inserção no mundo. Né? É para além do conteúdo. A matemática não é só um conteúdo, é uma forma de olhar para o mundo e entender como a organização do mundo se dá por vias matemáticas, entender como a organização do mundo se dá por vias geográficas, por vias historiográficas. Então, ou seja, esses elementos não estão lá só por uma questão pragmática de acumular conhecimentos para a reta final, que é o vestibular, o Enem e tal, ou um concurso. É efetivamente o que isso te faz diferente. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Compreender, se você entra numa aula e você saiu do mesmo modo que entrou, e essa aula não te fez diferente em nada, cara, aquilo não serviu para... Aí você tem que entender se a dinâmica é da própria aula, uma deficiência do professor, ou é você que não conseguiu entrar naquele espaço. Então, assim, todo é um elemento de formação. O esporte produz isso. Né? E a gente perder a oportunidade de entender que o esporte é um elemento formativo, né, da cidadania, da percepção do você estar no mundo, né, da inter-relação com os outros, da construção de empatia com o outro, a gente não tende ao fracasso, a uma sociedade que fracassa, né, tragicamente. Ou seja, entender que a luta do Vinícius Júnior, como a gente estava falando, ele é um exemplo do menino que está sofrendo por questões de racismo. Né? Esse um amigo meu que mora nos Estados Unidos, falando da Simone Biles na Olimpíada passada, que ficou toda aquela história
da questão da saúde mental, ela não estava preparada. Ele disse, não, amigo, entre outras coisas, ela sofre racismo nos Estados Unidos. A grande medalhista, a grande Simone Biles, o que ela representa para os Estados Unidos, ela sofre racismo, né? A menina é italiana, filha de pais nigerianos, campeã olímpica agora com vôlei em Paris, né? Sofrendo racismo na Itália e tal. Então, se a gente não compreender que o esporte é efetivamente um campo para nos tornarmos melhor, né? Para a gente se tornar um cidadão que interage com o outro, compreende a dificuldade do outro e que o outro é meu adversário enquanto eu estou no jogo, no combate, na disputa, e não é meu inimigo, a gente não vai avançar, né? Então eu penso que para além dos 12 minutos do basquete, para além dos 4 tempos de 12 minutos do basquete, para além dos 90 minutos do futebol, para além dos 5 sets do vôlei, né? Isso é algo que faz com que a gente viva o cotidianamente, né? É entender que aqueles 12 minutos de cada quarto no basquete é uma disputa que a gente faz no nosso cotidiano, quando eu vou na feira, no supermercado e tal, e eu tenho companheiros, adversários e tal, mas que aquilo não é o mundo. Né? Aquilo não é o mundo. E aquilo só está ali para me fazer melhor, cara. Então, eu acho que esse é um grande ponto que eu continuo a bater na tecla de que a escola precisa assumir protagonismo nisso, de formar nossos alunos para compreender o que é uma sociedade radicalmente democrática, uma sociedade que entende que existem disputas, existem adversários, mas a gente não pode enxergar sempre o outro como um inimigo, senão a gente faliu enquanto sociedade, faliu enquanto país, né? Então, acho que um projeto de país perpassa também por políticas educacionais sérias e políticas esportivas sérias que estão para além das medalhas. Exatamente. Né? Então, para além das medalhas e sim para a formação da juventude. Eu acho que isso é fundamental. Perfeito, Amilcar. É isso aí, meu amigo. Tranquilo. Amilcar, obrigado. Tamo junto. Precisando. Galera, olha, você que está em casa, assista tudo, que foi uma aula. Isso aqui foi uma grande aula, eu agradeço muito a você. A ideia de te chamar surgiu porque o Banicé falou que você tinha um trabalho a respeito dos jogos e a reflexão que você fez é super importante para a gente entender os jogos atualmente. Não só o basquete, os jogos estudantis como um todo. Eu te agradeço a oportunidade. Acho que, enquanto militante da educação, todo espaço é educativo, né? E que bom que a gente pode conversar sobre isso e travar debates. Tomara que daí surjam outras ideias e a gente vai dialogando. Maravilha. E você que é fã de Amilcar aí, que está assistindo, por favor, se inscreva no canal. Galera, um abraço. Se inscreve mesmo. Por favor, porque às vezes, que é normal no YouTube, a gente vai no YouTube por uma razão. Tem um pessoal ali que vai falar, eu vou assistir. Mas depois deixa pra lá. Passa batido, se inscreve e tal. Então você... Curte e se inscreve aí que é bom. Galera, um forte abraço aí e até a próxima. Valeu, Amilcar.